In service of God and nation. When La Sallians unite, the future is bright, with the Father as our guiding light. One heart, one soul, one dream, one goal, one hope, one faith, anymore. One banner, one glory, we're proud of who we are. One La Salle. Carry on, La Salle. Bom dia, irmãos. Vamos pedir assim, tem muito católico no fundo da igreja, assim, né? Então, se puder vir um pouco para frente, ajuda, né? Assim, então, se alguém quiser vir aí, tá bem. Isso, já estamos melhorando assim a nossa presença aí de gente que venha mais para frente. Ótimo. I will make a short presentation of the brothers, and then I will pass that. And then after is a time for a question also, and we will finish before 12, 5 minutes before, because for the picture we will take when we go to the restaurant. So it's right. Estimados irmãos, para nós é uma grande alegria poder acolher hoje nosso querido irmão superior geral, o irmão Robert Schiller, e também o conselheiro geral para a RELAL, o irmão Paulo Petri. Também, nesse dia que nos encontramos aqui, eu quero apresentar cordialmente e também dar as boas-vindas ao irmão Martim de Hillo, que é provincial da Argentina, Paraguai. E também o irmão Nicolás Chamorro, o ecônomo da província. Também. E também é importante, creio que estão aqui, também está aqui, temos diversos, depois vamos apresentar irmãos do Chile, mas o irmão Eduardo, que é o representante do provincial do Chile, está ali atrás também. E também está em nosso meio o irmão Lino, só que nesse momento está aproveitando para fazer uns exames e chegará, acho que mais tarde. Então também está presente em nosso meio. Acho que antes é interessante, antes de passarmos a palavra ao irmão superior geral, pelo menos assim que ele conheça o rosto das comunidades que estão aqui, para que também ele faça ideia de todos os irmãos que estão aqui presentes. Também é importante, aqui temos irmãos não só da grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas de outras comunidades que já vêm para o capítulo provincial. Então eu vou pedir assim para que a gente possa ver, e se eu esquecer uma comunidade de tantas, vou pedir para que me lembrem. Vamos começar pela nossa, que só vou pedir que os irmãos se coloquem de pé, e assim a gente conhece e retoma, e o superior geral também conhece. Temos aqui irmãos que são da comunidade de Pelotas, por favor. Opa, aqui está toda a comunidade, muito obrigado. Também das longínquas e da fronteira de Cerro Largo, perto da Argentina.
Muito bem, estamos chegando mais perto. Também temos irmãos de Caxias do Sul. Opa, Caxias do Sul. E vamos vindo de Caxias do Sul em direção a Porto Alegre. E aí nós vamos passar por Esteio. Depois de Esteio, então, vamos fazer assim. Estamos chegando nesse momento a Canoas, mas primeiro ao centro de Canoas. Muito bem. Também o irmão superior geral cumprimentou antes o irmão Alberto Cunopo, que estava aí embaixo, então cumprimentamos os irmãos. E vamos para o bairro agora, Niterói, que será visitada de tarde pelo irmão superior geral. Então, Niterói, La Salle Niterói. Muito bem. Vamos chegando a Porto Alegre, indo assim nessa direção. Os irmãos da Casa Provincial também, nós, né? Tá bem? Tá bem. Pão dos Pobres. Muito bem. Nova Santa Rita. Muito bem. Eu tenho ainda diversas outras comunidades que também Casa Nossa Senhora da Estrela. O irmão Edgar, sim. O irmão Tarcísio, é que ontem o irmão superior geral fez uma visita especial à comunidade. Então, por isso tem menos frequência hoje, né? Mas ele fez uma visita especial. Eu também vou pedir agora, temos diversos irmãos aí, se me ajudem a localizar, se eu esquecer alguém. Temos irmãos aqui, sim, que vêm lá de Ananindeua, da comunidade. Por favor. Meu Deus do céu. Está toda a comunidade aí, acho que até os formandos quase vieram, né? Então, temos irmãos de Zedoca. Olha ali. Temos irmãos de Zedoca, que estão aí também. Temos irmãos de Lucas do Rio Verde. Muito bem. Temos irmãos de Xanxerê. Temos irmãos, eu pulei, temos irmãos do noviciado. Isto. Temos irmãos do La Salle São Paulo, aí Abel. Eu vou pedir para que os irmãos que vieram do Chile, depois tem mais comunidades, que estão hoje no Chile. Aí estão no Chile, irmão Aldo, sim, está o irmão Carlos, o irmão aqui já está a meio caminho de Pelotas, né? Muito bem. Temos irmãos de São Carlos. Isto. Botucatu. Aqui estamos, Botucatu. Quem mais? Manaus, meu Deus do céu. Isto, nas terras além fronteiras também, aí para estar em sintonia com o Instituto, né? Tá bem. São Miguel do Oeste, tem alguém? Quem está faltando mais aí? Rio de Janeiro, aí Niterói. Tem mais. Pão dos Pobres. Sim, sim. Pão dos Pobres já foi? Tá. Moçambique. São tantas comunidades. Roma, meu Deus do céu. Depois acho que o irmão superior geral já vai fazer a... Angola, meu Deus do céu, na Angola, sim. Tá bem. Que outros países temos aí? Porque aí temos... o Grêmio, né? Esse outro país. Tá bem. E o irmão Paulo Petria, do Conselho Geral, mas agora está na Colômbia lá, mas a gente já vai apresentá-lo ali.
sei se eu esqueci alguém. Então, acho que isso é importante para que o irmão superior geral também conheça a nossa diversidade, os diversos lugares em que estamos, e explicar um pouco como vai ser a nossa dinâmica neste momento. Nós vamos ter primeiramente a palavra do irmão superior geral. No momento oportuno ele vai falar em inglês, mas vocês vão ter a tradução em mãos. Então poderão acompanhar, e os que já sabem inglês podem acompanhá-lo diretamente assim, pelo menos para fazer competência ao irmão Blasio, né? Assim, tá bem. Então nós vamos ter a fala do irmão superior geral, e ele tem uma fala preparada, mas também algo importante para os irmãos capitulares. Ele vai dar algumas orientações e insistências para o capítulo provincial. Então são as duas coisas que vão em conjunto. Depois disso, nós temos efetivamente um momento também para um diálogo, com perguntas espontâneas, e o irmão se apresenta e pode perguntar muito livremente o que quiser apresentar. E depois no final a gente tem, então ele vai fazer o fechamento, e ao final nós vamos dar as orientações também para a fotografia conjunta a caminho do restaurante. Então isso é muito fácil para nós não perdermos tempo. Então acho que já chega, né? Vou passar a palavra diretamente ao irmão superior geral, para que ele possa fazer efetivamente a sua apresentação. E vocês vão ver também, o texto vai estar projetado, mas vocês vão ter, no momento que ele nos autorizar, a gente vai colocar o texto também ali. Então, quando ele nos autorizar, ok? With you. Good morning, brothers. Okay. I must confess that I'm a little nervous speaking before my brother director. Eu tenho que confessar que estou um pouquinho nervoso para falar agora diante do meu irmão diretor. I hope he will give me a good report back to my community in Rome. Eu espero que ele faça um bom informe sobre mim lá em Roma depois. It's nice to look out at this group and see young faces. É bonito olhar para esse salão e ver esses rostos jovens, Middle-aged faces, rostos de meia idade, and more mature faces. e também rostos já mais maduros. I don't see that in all the districts I visit. Eu não vejo isso em todas as províncias quando vou fazendo as visitas. You are blessed by your young brothers and middle-aged brothers and the wisdom of your more mature brothers. Vocês são abençoados com a presença dos irmãos jovens, meia idade, e também com a sabedoria dos irmãos anciãos. It was also a privilege to share the liturgy with you this morning as we remember the brothers who have gone before us. Também é um privilégio partilhar com vocês essa missa de hoje de manhã, quando nós recordamos os irmãos que já faleceram. It's a very good tradition in the Institute, remembering the brothers who have gone before us. É uma boa tradição no Instituto recordar os irmãos que nos antecederam. We are better people because we walk with those brothers for periods of our lives. Nós somos irmãos melhores porque tivemos a oportunidade de caminhar com esses irmãos por um período de nossas vidas. So thank you for that opportunity to be with you as we remembered brothers from the district who have served it faithfully all their life. Obrigado então por poder estar com vocês nesse momento e celebrar a vida desses irmãos que foram fiéis até o fim de suas vidas. My remarks will be distributed, but I would ask you, please don't read ahead of me. Esse texto que está sendo distribuído é o texto que eu vou usar agora para falar com vocês, mas por favor não leia mais rápido do que eu vou avançando no texto. O texto está chegando aí. At the top of my remarks is a quote from our rule.
It comes from the chapter on community life. O começo dessa minha apresentação, nós temos uma citação da regra que vem do capítulo sobre a vida comunitária. And that is the heart of my remarks, our life as brothers in community. E esse é o coração da minha apresentação agora, nossa vida em comunidade, como irmãos. So I begin Começa então. the article from our rule. John Baptist de La Salle was led to found a community of men who, enlightened by God and sharing in his plan of salvation, joined together to respond to the needs of young people who were poor and far from salvation. Even today, every brother's community finds in this event a fundamental source of inspiration. Brothers, I'm happy to be with you. This is my 4th pastoral visit to a region. I've conducted visits to Parc, Relaf, and Relem. In each region, I witnessed the vitality of the Lasallian mission, the diversity of experiences, and both the promise and the challenges of our life in community. In Parc, I witnessed initiatives in direct service with the poor, the revitalization of the mission in sectors of the lead district, LaSalle East Asia District, was inspiring. In Relaf, Africa and Madagascar, I was pleased to see the move towards self-sufficiency and the interest in tertiary education. In Relem, Europe, Middle East, while the diminishment in the number of brothers is obvious, I saw innovation and creativity on the part of some districts. Furthermore, Lasallian partners are engaged in leadership roles in a number of the districts of Relem. I am confident that during this pastoral visit to Relal, I will be equally inspired by the vitality of the mission and the attractive witness of community life. Our hearts are burning within us is the theme for the 2018-2019 year of Lasallian vocations. The theme is based on the gospel account of the 2 disciples on the road to Emmaus. This theme focuses our attention on the preferential option for the poor and education for citizenship and human rights. These 2 components of Lasallian education are especially relevant for this hemisphere, where our students, brothers, partners, and all members of the Lasallian family are constantly scourged with violence, corruption, drug-related damage, and destruction of the environment. We can empathize with the poor and the working class who migrate, regardless of the danger, across borders in search of secure life for their families, especially their children. We can lament with parents, grandparents, and other members of society who, with not a saint yet, Pope Francis, painfully recognize that there is a global armament of drugs that is destroying this generation of young people who are destined to be thrown away. Brothers, I know your hearts burn within you with the desire to be beacons of hope for the children and young people entrusted by God to your care. With your parents, continue to be open to the Holy Spirit so that, like the 2 disciples who did not stay in Emmaus, you too, with burning hearts, can set out to joyfully announce the gospel to the poor. Pope Francis asked me and asked you, do you let Jesus' fire inflame your heart? Unless you let him warm you more and more with his love and tenderness, you will not catch fire. How will you then be able to set the hearts of others on fire
by your words and witness. Brothers, the center of the Institute can write beautiful documents. General chapters can point to horizons towards which the Lord is calling us. Pastoral visits can challenge us. None of this, however, creates conversion and transformation. The Christian dynamic of conversion, transformation, only is realized by persons in community. Each one of us, personally, and all of us together, must be Christ-centered. The gospel really is to be our first and principal rule. In order for our hearts to pulsate with the life of the Spirit, we have to be men of prayer. This is what the young people at the pre-synod meeting last March in Rome highlighted in their report on that gathering. In order for our hearts to burn within us, we have to encounter Christ every day through prayer, the liturgy, our interpersonal relationships, and our practical concern for the poor. The vitality of our life together in community is critical, not only for the future of the Institute, but also as the best vehicle for encountering the young who have lost faith in civil and religious institutions. In a context of uncertainty and fear about the future, young people no longer connect to institutions as such, but to people within them who communicate values with their life testimony. Young people today are calling us back to be women and men of prayer. They are not impressed by what we do because they see many secular organizations do similar work. They want to know, why do we do it? Young people want us to answer the question for them that Jesus put to his disciples. Who do you say I am? They want to know, do we have a relationship with the living God? And if so, how does this relationship impact our lifestyle, our choices, our decisions, etc.? Brothers, can you see the connection between Christ-centered individuals, Christ-centered communities, and vocation ministry? Can you appreciate the link between Christ-centered living and the perseverance of our young brothers? Our fraternal communal life is an expression of our commitment to Jesus' project for humanity. The witness of a consecrated life lived in community is a sign and an instrument of God's plan. It demonstrates that love is a saving reality, and that by being brothers among themselves and with others, we brothers make the reign of God visible. As cooperators with Jesus Christ, we make the reign of God visible by the fraternal witness of our community life and through the ministry of human and Christian education. I encourage the efforts you are making as individual brothers and as communities to revitalize, in collaboration with your partners, the Lasallian mission in your district. The global Lasallian mission is enriched by the presence of dedicated women and men who generously and professionally share with us the ministry of Lasallian education. It is important to recognize that we are being called to this cooperation not simply because it is pragmatically necessary, but because it allows a two-way exchange of energy, which is the only antidote to entropy, the inevitable slow decay and death
of closed systems. Our partners fill us with hope, and we share with them our spiritual and pedagogical heritage. They are for us sons and daughters of John Baptist de La Salle, co-ambassadors of Jesus Christ and co-ministers of God. Through them, we receive the calls of the Spirit to be brothers today. Through us, their hearts are set on fire with zeal for sharing the good news with their students. It is good for us to recall that the primary responsibility of the brothers and their distinctive contribution to the shared mission is the witness of a ministerial community living its religious life in fraternal charity and in solidarity with the poor through its educational service. Brothers, our ministries depend on the active and co-responsible participation of our partners who recognize the relevance of the Lasallian charism. The pastoral ministry of vocations is enriched with their insights. Our lives and the lives of our students are better because of the presence of women and men who, with us, continue to respond with burning zeal to the calls of the Lord, of the church, and of the world for the glory of God. During my visit with you, I hope to experience your way of living the three constitutive dimensions of our vocation: consecration to God as lay religious, the apostolic ministry of education, especially among the poor, and community life. In conclusion, brothers, so that my visit might be fruitful and that you renew your own determination to get up and set out in haste to announce the gospel to the poor, I ask that you, both in your personal prayer and in community with your brothers, consider the following questions. Do you let Jesus inflame your heart? Do you encounter Christ every day through prayer, the liturgy, your interpersonal relationships, and your practical concerns for the poor? Does your relationship with Jesus Christ impact your lifestyle, your choices, and your decisions? Are you in your community attractive witnesses to the reign of God? Does your community welcome young men to come and experience our fraternal life and apostolic ministry? Do you invite your partners to participate in the pastoral ministry of vocations? Do you and your community appreciate the link between Christ-centered living and the perseverance of our young brothers? Do you, in a practical and effective way, empower your partners to be co-responsible agents of Lasallian education? Do you provide opportunities for your partners to share with you their experience of God? Brothers, God and the world are not finished with us yet. Let us rekindle the fire in our hearts so that the year of Lasallian vocations will be a time of personal and community conversion and transformation, an opportunity to invite young men to join us in our gospel journey, and an occasion to renew our commitment to empower our partners to be ambassadors of Jesus Christ and ministers of God, co-responsible with us to procure the glory of God and the well-being of those entrusted to our care. Obrigado. Bom, então nós tivemos essa apresentação do irmão superior geral. Então agora nós temos, acho que um privilégio, um bom tempo também. É o momento também para que a gente possa
ter alguma reação, algum comentário, mas também alguma pergunta que nós queiramos fazer ao irmão superior geral. Nós vamos fazer esse diálogo, depois ele vai dar um momento também, alguma palavra em relação ao capítulo provincial e depois seguimos a nossa programação. Então a palavra está à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Veja que o irmão Edgar é o primeiro que está pedindo a palavra. O irmão superior, em diversos lugares aqui, se refere à conversão dos irmãos e conversão do Instituto. Tanto quanto o irmão superior conhece o Instituto, em que aspectos pensa particularmente que o nosso Instituto hoje deveria converter-se? Thank you for the question, Edgar. Muito obrigado pela pergunta, irmão Edgar. My response should not be surprising, A minha resposta não deveria surpreendê-los, because at least the last 4 general chapters porque pelo menos os 4 últimos capítulos gerais has suggested how to do this. sugeriram como fazê-lo. The commitment to service with the poor, O nosso compromisso de servir os pobres, the commitment to promote LaSallian Association, o compromisso de promover a Associação La Salista and commit to a vibrant prayer life and fraternal community life. e o compromisso de ter uma vida de oração vibrante e uma vida comunitária. That's what we're called to today as an institute. É isso que nós somos chamados hoje em dia como instituto. And that's what I see in different parts of the institute. E é o que eu vejo em diferentes partes do instituto. The diversity of ministries that you have is responding more and more to the needs of the poor, to the needs of the marginalized, to the needs of those on the borders. As diferentes experiências de missão que nós temos, que vocês têm, justamente atendem os mais vulneráveis, os mais pobres, os mais necessitados. The LaSalle Foundation, that is now in collaboration with United Nations efforts to help 340 families from Venezuela to have formation, to find work. We are doing many good things in the mission. A fundação que está agora trabalhando em parceria com as Nações Unidas para atender essas famílias venezuelanas, 300 e poucas, é uma iniciativa e temos tantas outras por aí. We need to bring that same energy to our life together as brothers in community. Temos que trazer essa mesma energia, esse mesmo empenho para a nossa vida em comunidade. We need a vibrant prayer life where we share with each other our experiences of God. Temos que ter uma vida de oração vibrante, onde nós possamos partilhar a nossa experiência de Deus uns com os outros. I think when we collectively do that as a global institute, we have a vibrant future. Se nós fizermos isso conjuntamente, globalmente, em todo o instituto, nós teremos um futuro adiante de nós, um futuro brilhante. Próxima pergunta ou algum comentário? Irmão Inácio Lúcio Weschenfelder. Superior, acabou agora o Sínodo da Juventude. Recebemos, através da imprensa nacional, quase nada a respeito. O senhor poderia nos passar alguma mensagem a respeito das conclusões? Nos adiantar algo de mensagem sobre esse sínodo? Obrigado. Thank you, Ignacio, for the question. Obrigado, irmão Inácio, pela pergunta. First, I would say the most inspiring and energizing part of the synod
was the interventions of the young people. Primeiro eu queria dizer que a parte mais inspiracional, mais inspiradora, mais vibrante do sínodo foi justamente a intervenção dos jovens. There were about 35 young people there, and they actively participated and challenged the bishops. Eram uns 35 participantes jovens e eles de fato participaram com voz ativa e desafiaram mesmo os bispos. The second thing I would say is we need to have the mindset that the synod was not an end point. Temos que ter consciência de que, em segundo lugar, que o sínodo não é o ponto final. It has to continue at a regional and local level. O sínodo tem que continuar regionalmente e também a nível local. And that was one of the major requests of the young people. E essa era dos pedidos mais fortes dos jovens. And also many of the bishops. E também de muitos bispos. That we cannot think of the synod as, okay, it's over, let's move on to something else. Não podemos pensar no sínodo, ok, agora terminou, vamos fazer agora outra coisa, vamos partir para outra. Also, many people, bishops, ourselves, young people said, young people in general are not going to read a document from the synod. Muitos diziam, os bispos, os jovens, e nós mesmos dizíamos, os jovens não vão ler documento do sínodo. Most of us are not going to read the document from the synod. Muitos de nós não vamos ler o documento do sínodo. That's why we as educators need to take what's in those documents and bring them down to a level that engages the young people you're engaged with. É por isso que nós, educadores, temos que pegar o documento e dele tirar as conclusões, o que nós podemos levar para os jovens e aplicá-lo, adaptá-lo a essa realidade que nós vivemos, trazê-lo à linguagem que os jovens possam compreender. And the last thing I would say is not so much the document, but what is important is a framework was created. A framework, a way to go forward. Então, não tanto, finalmente eu digo, que não tanto o documento é importante, mas o esquema que preparamos para seguir avançando. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? Pope Francis's conviction that a synodal process is what the entire church needs. O Papa Francisco está convencido que o que a igreja realmente necessita é um processo sinodal. Where there's dialogue between bishops, cardinals, priests, religious, young people. Onde o diálogo entre o Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos, os jovens possa acontecer. So a framework of how the church listens and goes forward together with all the members of the church, all the people of God. Assim, um esquema, um modo através do qual a igreja pode avançar com todo o povo de Deus, com todos os mencionados anteriormente. And I say that because, as you might know, that kind of thinking has a lot of opposition among the hierarchy. E eu estou dizendo isso porque eu acho que vocês sabem também que esse modo de pensar tem também muita oposição dentro da igreja. If you do look at the document as it's now posted on the Vatican website, se vocês olharem para o documento tal como está já postado, já está colocado no site do Vaticano, it lists the vote for each of the 167 articles. Aí estão os votos para as 167 proposições. And the one that got the most opposition was about acting as a synod. E aquela proposição que recebeu mais votos contra foi justamente de que atuássemos como sínodo. I think 55 bishops voted against that. Eu acho que 57 bispos que votaram contra essa proposição. Fortunately, there were enough people to vote in favor of it, and it passed. Afortunadamente, havia suficiente quórum e que então conseguiu votar e que passasse essa proposição. I would also say, in fairness to our bishops,
E também eu gostaria de dizer, em respeito aos nossos bispos, many of the bishops' conferences around the world spoke in great admiration for religious congregations in formal education. muitos bispos, muitas conferências também falaram a favor de nós ou das instituições religiosas que trabalham com a educação. They recognize what we're doing, they are appreciative of what we're doing, and they want us to continue to provide the quality education we do for young people around the world. Reconhecem o nosso trabalho educativo, apreciam e nos incentivam a continuá-lo com os jovens. Eu tenho dois irmãos na lista, primeiro o irmão Nery, depois o irmão Jardelino. Irmão Nery. Primeiro, continuando o pensamento sobre o Papa Francisco, uma palavra do Superior-Geral sobre o testemunho e o ensinamento do Papa Francisco referente ao nosso Instituto, lições que o Papa Francisco traz para o nosso Instituto. E uma segunda pergunta: há uma certa insistência sobre os 300 anos do falecimento do nosso fundador. Eu acho que seria útil aproveitar a sua presença para uma mensagem nesse sentido. Okay, thank you. I'm not sure if the two questions are related, but let me just say a few things. Eu não sei se as duas perguntas estão relacionadas, mas deixe-me expressar alguns pensamentos. When I was asked to serve as visitor, no, what am I? The superior. When I was asked to be superior, quando me pediram para ser superior geral, Brother Alvaro and I were invited to Mass with the Pope at Santa Marta. fomos convidados, o irmão Álvaro e eu, para participar de uma missa com o Papa no Santa Marta. And after the Mass, he greets those who were there. E depois da missa ele cumprimentou os que estávamos ali. At that time, I invited him to come to the Generalate in 2019 for our anniversary. Naquela ocasião, eu o convidei para que viesse à nossa casa generalícia por ocasião de 2019. And he said, E ele disse: "Oh, there'll be another pope by that time." já haverá outro Papa naquele ano. I said, "I hope not." Eu disse: espero que não. But as you probably know, the Vatican has declared 2019 a Lasallian Jubilee year. Mas como vocês já sabem, o Vaticano declarou 2019 como um ano jubilar lassalista. And we did invite him to preside at the liturgy on May 15th. E assim o convidamos para que presidisse a liturgia do dia 15 de maio. But he doesn't do that anymore, he said. E ele disse que já não faz mais isso. But he did grant we'll have a papal audience on May 16th. Mas ele concordou em que nós tenhamos uma audiência papal no dia 16 de maio. In general, I would say he is aware of the brothers and what we do. Em geral, poderia dizer que ele está ciente de quem somos e o que fazemos. But how much specific knowledge, I'm not sure. Mas especificamente o quanto que ele sabe, isso eu não sei. I've met him a number of times. Eu já o encontrei em algumas ocasiões. And he's Argentinian, so his Spanish is really difficult for me to understand. E ele é argentino e por isso o espanhol dele é muito difícil para mim de compreender. But we try. Mas nós tentamos. But as you know, the challenges he's facing from some of the members of the hierarchy. Mas vocês sabem que o desafio para ele é enfrentar essa oposição que ele encontra dentro da hierarquia da igreja. You saw the letter that we sent to him in support. I don't know if you saw it or not. We wrote a letter. I wrote a letter with the General Council expressing our support for him. Nós escrevemos, o Superior Geral e o Conselho Geral, uma carta de apoio ao Papa. Não sei se vocês a viram, mas já enviamos uma carta de apoio ao Papa. And I just want to say one more thing about Pope Francis. E eu queria dizer só mais uma coisa a respeito do Papa Francisco. Not related to the question. Não relacionada à tua pergunta.
At one of the meetings he had with us, the Union of Superior Generals, Em uma das reuniões que teve conosco na União dos Superiores Gerais, he was asked a question about his health. lhe perguntaram sobre a sua saúde. And he said, the moment I stepped out on that balcony in March 2013, No momento que eu saí no balcão ali, quando fui eleito, I felt a great sense of peace come over me. eu senti uma grande paz, um sentido de paz como que me cobria, que me invadia. And he said, that peace has never left me. E essa paz nunca me deixou. He says, I sleep 6 hours every night straight, Eu durmo 6 horas toda noite, direto. and I take no medication. E não tomo medicamentos. With all that is on his shoulders, Com he tudo, continues to have a great sense of peace and is able to sleep 6 hours every night. com tudo que pesa sobre os seus ombros, ele é capaz de ter essa paz e de dormir 6 horas por noite. I asked him, what's his secret? Because I don't sleep 6 hours straight every night. Perguntei qual é o teu segredo, porque eu não durmo 6 horas cada noite. Obrigado. Passamos agora ao irmão Jardelino. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as palavras que o senhor nos traz aqui hoje, que são palavras de que nos coloca algumas insistências e alguns questionamentos. Gostaria de destacar duas insistências que o senhor fez e que essas insistências também podem significar as nossas debilidades. Quanto à nossa vida comunitária e quanto à dimensão da vida espiritual, do seguimento a Jesus Cristo. Se nós consideramos que elas são debilidades nossas, que orientações ou que desafios nos propõem para que a gente possa superá-las e que possa se tornar fortalezas e não debilidades. Okay, thank you, Jardelino. When I mention the challenge of community life and our prayer life, that's something we have all recognized for many years. You'll remember the 44th General Chapter in 2007. Obrigado, Jardim, então, pela pergunta. E eu acho que todos nos vamos recordar do que nós estamos vivendo, que vivemos desde o capítulo geral 14. No, De 2014. 2007. Do 44º capítulo geral. The 44th General Chapter. Yeah. The theme was our community life and our prayer life. O tema era justamente a nossa vida comunitária e a nossa vida de oração. We as an institute recognize that as our challenge. Nós, como instituto, reconhecemos que esse era o desafio para nós. As I said at the beginning, the mission is going very well. Como eu disse no início, a missão está indo excelentemente bem. The efforts to diversify our mission in terms of people who are poor and on the margins is expanding. A nossa experiência de atender os marginalizados está expandindo. What you are doing in your district, many districts are also doing. O que vocês estão fazendo na província de vocês, outras províncias também estão fazendo. And as you know, at the institute level, we've started the Fratelli Project several years ago in Lebanon for Iraqi and Syrian refugees. Como sabem, nós temos essa iniciativa do Projeto Fratelli, que começamos para atender refugiados lá no Iraque e na Síria. Last March, we opened a new school in the South Sudan. Em março passado, abrimos uma nova escola no Sudão do Sul. And many districts are doing new initiatives. E muitas províncias têm novas iniciativas acontecendo. But we're brothers. We're consecrated
men. Mas nós somos irmãos, somos homens consagrados. And so it's not just what we do, Portanto, não é apenas o que nós fazemos, but who we are. mas o que somos. Remember 1689, 1690, when LaSalle had started, was about to collapse. Lembre que 1689, 90, aquilo que La Salle tinha começado estava como que para colapsar, para ruir. The young men that he had been training to be teachers through the 1680s, most of them left. Os jovens que ele estava formando, praticamente todos se retiraram. And that's when he took the heroic vow with the two other brothers in 1691. Assim que ele fez o voto heróico, recordamos o voto heróico que ele fez então com dois outros irmãos. Saint LaSalle said, it was not enough to train these men professionally. São João Batista La Salle disse que não era suficiente treiná-los ou formá-los profissionalmente. It was not enough to make sure they're good teachers. Não era suficiente assegurar que eles fossem bons professores. If that's all I'm going to do, this will not succeed. Se é só isso que nós fazemos, a nossa empreitada não vai ter êxito. What I need to do is create men of the Spirit. O que eu tenho que fazer é formar homens de espírito. That's his words. São essas as suas palavras. And the rest of his life was dedicated to that. E o resto de sua vida ele a dedicou a isso. Building these lay teachers not only professionally but spiritually. Formando esses jovens senhores não apenas profissionalmente, mas também na dimensão espiritual. Several years ago, one of the LaSallian partners in my district, a woman, Há alguns anos atrás, uma leiga, lasalista na minha província, she came to me. I was visitor at the time. Ela veio a mim, eu era provincial naquele tempo. And she said, brother, Irmão, ela disse, we lay people, we women, we men, we can do what you do. ela disse, nós, os leigos e as leigas, podemos fazer o que vocês fazem. In fact, some of us do it better than your brothers. E, de fato, alguns de nós o fazemos melhor que alguns de vossos irmãos. But we can't be the people you say you are. Mas nós não podemos ser as pessoas que vocês dizem que vocês são. And that's what we need. E é isso que nós necessitamos. That's what the young people need. É o que os jovens precisam. That's what the church needs. É o que a igreja precisa. We need to see you to be the men you say you are. Nós temos que ver em vocês os homens que vocês dizem que são. Men of prayer living in community in a healthy celibate life. Homens que vivem em comunidade. Live in community? A healthy celibate life. So, Men of prayer living in homens de oração, vivendo em comunidade e vivendo celibato sadio. Please be that for us. Por favor, sejam isso para nós. Okay. Antes de passar a palavra para o irmão Blásio, também quero dar as boas-vindas ao irmão Lino, que acaba de chegar. Então, irmão Lino, para que vejam assim o senhor. Muito obrigado. Seja bem-vindo da nossa missão de Moçambique. Irmão Blásio, sua pergunta. In just a couple of words or a sentence, what really is to be a brother today? What should we brothers change in our lives to be a brother today? As even our Pope Francis wants us to leave aside all the old stuff. Em poucas palavras, numa frase, o que é realmente ser irmão hoje? O que nós irmãos devíamos mudar em nossas vidas para sermos irmãos hoje, como o Instituto nos pede, e deixar de lado, como diz o próprio Papa Francisco, deixar de lado as coisas velhas. Okay. Thank you. Well, since you limited me to one sentence,
Muito obrigado. Já que você me limitou a dizer uma frase, to be men of prayer. ser homens de oração. Temos ainda alguns minutos para alguma outra pergunta, algum outro comentário, alguma outra reação. Sem o silêncio, acho que quase podemos ir para um retiro já, né? Desde o capítulo, né? Sim. Bom, Paulo Fossati. Em continuidade a esse espírito de oração, o superior nos coloca nos grandes desafios no final da sua fala, que de fato Jesus Cristo faça sentido existencial para nós, irmãos, enquanto pessoas e comunidades. Teoricamente, nós bem o sabemos. Temos muitos documentos e definições. Basta agora, de fato, rezarmos, sermos homens de oração. Minha questão é, para nos ajudarmos a viver a experiência de Jesus Cristo, o que o mundo lassalista ao redor do mundo nós temos de experiências de novas formas de viver Jesus Cristo, saindo do plano racional e de fato vivendo no plano existencial. Thank you, Paulo. I think in our hearts, we all know the answer to that question. Eu acho que em nossos corações todos nós sabemos a resposta a essa pergunta. In our hearts, we know the answer. Em nosso coração nós sabemos a resposta. And I admit it's a challenge. E eu sei, é um desafio. It's a challenge for me. É um desafio para mim. It's a challenge for me. When I see it happening, what do I see are the factors involved? Quando vejo, quais são os fatos envolvidos nisso? Fatores. We can say we need to move out of our comfort zone. Podemos dizer que deveríamos sair das nossas zonas de conforto. But that can just be a slogan. Mas isso pode ser tão somente um slogan. But I think we know. Mas eu acho que nós sabemos. And it's not easy. E não é fácil. But if we place ourselves in the presence of the poor, se nós nos colocamos no lugar do pobre, something happens to us. Alguma coisa acontece em nós. And again, I know that's not always easy for many of us. E eu sei que, de novo, que isso não é sempre fácil para todos nós. Going back to Saint LaSalle himself. Inclusive, voltando lá e olhando a vida de La Salle, ele mesmo. We're all familiar with how difficult he found that experience, that reverse exodus, to leave his reality and move into another one. Nós todos sabemos essa sua experiência, a experiência de La Salle, tendo que mover de uma realidade para outra, o êxodo dele. Não foi fácil. It wasn't just that he felt these brothers were below his valet. Yeah. Ele sentia essa diferença social através da qual ele teve que mover-se, sabendo que os professores que estavam aí não eram do mesmo nível. But remember how many times he said he even got physically sick eating the food that they ate. Ele inclusive dizia que ficava mal, né, doente, comendo a mesma comida que eles estavam comendo. So it's not easy, I know that. Eu sei, não é fácil. But we place ourselves in a situation that's not we're familiar with. It's an opportunity to experience what God is asking of us.
colocando-nos num lugar que pensamos que não é o nosso, mas colocando-nos no lugar do pobre e experimentando isso, é um lugar onde nós podemos então experimentar a Deus. We talk about in our rule, we are communities where we share our faith with each other. Na regra dizemos que somos comunidades onde nós partilhamos a nossa fé. But we know we don't do that too often. Mas sabemos que não o fazemos suficientemente, poucas vezes o fazemos. And that's where leadership in the district is important. E por isso que a liderança na província é muito importante que assuma essa animação. District leadership has to help us do these things, have to prepare the directors to accompany us. Os líderes da província têm que ajudar-nos a fazer isso, preparar bons diretores que possam nos acompanhar nesses processos. Let me just make a practical suggestion. Deixa-me fazer uma sugestão bem prática para vocês. Sometime in the next month, em algum momento no próximo mês, why don't each of the communities por que não cada uma das comunidades have a session tem uma sessão where you reflect together on a passage from Scripture? Onde vocês peguem uma passagem da Escritura e façam a reflexão em torno disso. Start with little things. Comece com pequenas coisas. Start with little things. Comecemos com pequenas coisas. Again, it's not easy. Outra vez, não é fácil. But let's make a commitment to start. Mas vamos assumir um compromisso de começar. Be men of the Spirit. Sejamos homens de espírito. Help me be a better man of the Spirit. Ajude-me a mim a ser um melhor homem de espírito. We all have to work at it. Todos temos que trabalhar isso juntos, colaborar e ajudar-nos mutuamente. Thank you. Obrigado. Ok. Tinha alguém, não sei se era o irmão Luiz, perto do Luiz. Irmão Luiz. Então, o irmão Luiz tem a palavra agora. Referente a certas regiões do Instituto em que a idade dos irmãos avançada, a pastoral vocacional para poder o Instituto sobreviver, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, como tem novas iniciativas para a sobrevivência do Instituto dos Irmãos, né? A preliminary reflection that I often have. Uma reflexão preliminar que eu muitas vezes faço. The Spirit acts in the entire world. O Espírito atua em todo o mundo. Not only in the Catholic Church. Não apenas na Igreja Católica. If for these last decades, se nessas últimas décadas, the Spirit is not sending many young men to be brothers of the Christian schools, particularly in Europe and the United States, Canada, Australia. Se nessas últimas décadas o Espírito não está enviando muitos jovens para ser irmãos, especialmente em algumas regiões como Europa, Estados Unidos, Canadá. But at the same time, the mission is expanding. E ao mesmo tempo a missão se está expandindo. What's the Spirit trying to say to us? O que será que o Espírito está querendo dizer-nos? In 1965, em 1965, we were at our peak, over 16,000 brothers. Estávamos em torno de 16,000 irmãos. And those 16,000 brothers, e esses 16,000 irmãos, were reaching 700,000 young people around the world. Atendia em torno de 700,000 jovens em torno do mundo. Today we are 3,600 brothers. Hoje em dia somos 3.600 irmãos. And we're reaching 1 million students. E estamos atendendo a 1 milhão de estudantes. What is the Holy Spirit trying to convince us of? De que será que está querendo convencer-nos o Espírito Santo? The mission continues to grow. A missão continua crescendo. I think some of our best people that can help us promote the vocation of the brother.
Eu acho que algumas das melhores pessoas que nos podem ajudar a fazer a promoção vocacional para irmão are some of the lay women and men in our schools. são alguns dos leigos e leigas de nossas escolas. They don't want us to disappear. Eles não querem que nós desapareçamos. They want a shared mission. Eles querem uma missão partilhada. And I look at different parts of the institute, and it's some of the lay people who are on vocation promotion committees of the district. E eu olho então ao redor do mundo e vejo em algumas das províncias os coordenadores da pastoral vocacional são leigos, leigas. That are the best advocates for the brother's vocation. E são os que melhor advogam em favor da vocação do irmão. But to be more specific to your question about Europe and the United States. Agora, respondendo mais especificamente à sua pergunta em relação aos Estados Unidos e Europa. What's happening there is the vocation ministry is recognizing that in the Western world, É que o que está acontecendo por lá é que nós estamos reconhecendo que no mundo ocidental, young people are not making life choices at an early age. os jovens já não fazem a sua opção de vida com uma idade muito jovem, Including marriage. inclusive para casar-se. So they're looking at how do you promote our vocation to young men in their late 20s to late 30s. Assim, essas equipes de pastoral vocacional por lá estão olhando como fazer a proposta vocacional para homens jovens já a partir dos 20, quase chegando aos 30 anos. And so they're designing programs to do that. Assim que preparam programas para atender essa nova realidade. For example, this morning I opened my email Por exemplo, hoje de manhã abri o meu e-mail and I received the monthly newsletter from the District of Australia, e recebi o boletim mensal lá da Austrália. and it had listed an activity they do on a regular basis starting about 2-3 years ago. E aí apresentavam uma proposta nova que eles têm, que apresentam todo ano. Of gathering young people in the evening for a little prayer. Então, reunindo jovens para a oração da tarde. And then they go to the local pub for a discussion. Tavern, bar, pub. E aí vão para um pub local, um bar, um local aí, para continuar a sua discussão. Oba. It's called Theology on Tap. É chamado Teologia on Tap. Beer. É a teologia do brinde. They're having some results. Eles estão tendo alguns resultados. But maybe when the young man wakes up sober the next morning, he might change his mind. Mas talvez os jovens, quando despertam no outro dia já sóbrios, eles mudam de ideia. Tem o irmão Valdir Leonardo para fazer a pergunta. Depois nós vamos dar chance, acho que mais um irmão que ainda não perguntou, se tem alguma pergunta. Irmão Valdir Leonardo, é a sua chance. Sobre a Agenda 2030, como o Instituto está empenhado em responder às grandes questões da ONU, por exemplo, para a questão da fome, a questão da paz. Então, Thank you for the question. Obrigado pela pergunta. Our connection would primarily be through the international NGO BICE. A nossa conexão principalmente seria internacional, seria com o BICE, o Bureau Internacional da Infância e da Juventude. As you know, we are among the founding members of that organization in 1948. Como vocês sabem, nós somos dos membros fundadores do BICE em 1948. And the brother who's secretary for mission is a vice president of BICE. E o nosso irmão, que é o secretário da missão, ele é o vice-presidente do BICE. So that's one connection. Sim, essa é uma das conexões to que the nós UNESCO temos goals. para os objetivos da UNESCO. But also our Secretariat for Solidarity and Development in Rome. Mas também o nosso secretário de Desenvolvimento e
e solidariedade lá em Roma is connected with a number of NGOs globally está conectado com várias ONGs internacionalmente, globalmente, that are responding to those goals. que estão então respondendo a esses objetivos da UNESCO. And I also, our International Association of LaSalle Universities, YALU, Também em YALU, a Associação Internacional dos Institutos Superiores Lasallistas, has identified several goals they're collaboratively working on that address some of the goals. identificaram alguns desafios, alguns objetivos que podem ser atendidos conjuntamente por nossas universidades lasallistas, Such as nutrition, such as clean water, como, por exemplo, a questão da nutrição, da água potável. okay? Ok? Alguém que ainda não fez alguma pergunta? Se não tem o irmão Edgar Hengemiller escrito? Não? Não mais? Mais alguma pergunta, alguma reação? Senão eu vou pedir ao irmão superior geral que ele possa, se tem alguma orientação, alguma insistência para o nosso capítulo provincial. I looked at your recent Mission Assembly priorities. Eu olhei um pouco as prioridades que vocês elaboraram na recente Assembleia de Missão. And I was happy to see you have only 3 priorities. E fiquei muito feliz que vocês têm somente 3 prioridades. As I shared with the District Council yesterday, Como eu estava comentando ontem no Conselho Provincial, when you have 20 priorities, quando você tem 20 prioridades, you don't have priorities. você não tem prioridades. At the intercapitular meeting last March in Rome, Na reunião intercapitular em março passado lá em Roma, the visitors agreed that the next general chapter should have 2, 3, or 4 issues only. os provinciais que participaram da intercapitular concordaram que no próximo capítulo geral nós deveríamos ter também somente algumas prioridades, bem poucas. I hope they remember that. Eu espero que na hora do capítulo eles recordem isso. So, as you move into chapter, Assim que vocês agora estão por começar o capítulo, what I would like to see you be attentive to o que eu gostaria de recomendar que vocês estivessem atentos, is not surprising because I've already said it today. não é nenhuma surpresa porque eu já o disse hoje. Brothers living a fraternal community life, Irmãos vivendo uma vida comunitária fraterna, our spiritual relationship with Jesus, a nossa relação espiritual com Jesus Cristo, LaSallian Association. a Associação Lassalista. Those would be 3 areas that I hope you would give attention to. Essas são 3 áreas que eu gostaria que vocês estivessem bem atentos. You're doing great things in the ministry. Vocês estão fazendo grandes coisas no seu ministério, na missão. And as I said in my closing remarks, E como eu dizia ao concluir a minha fala, God and the world are not finished with us yet. Deus e o mundo ainda precisam de nós. We have so much more to do. Ainda temos muito que fazer. And I know in this room there are people, many of you, who are ready to go forward. E eu sei que nessa sala nós temos muita gente entre vocês que estão dispostos a seguir em frente. So I will keep you in my prayers as you enter chapter. Assim que vocês estão em minhas orações, à medida que vocês agora vão começar e realizar o capítulo. So thank you very much. Thank you for the questions, and it's always a joy to be with you. Muito obrigado pelas perguntas e sempre uma alegria estar com vocês. Então, queremos agradecer ao irmão superior geral, também ao irmão Paulo Petri, por essas orientações, pela visita à província e com tantos elementos importantes que agora sim tem que continuar transformando em vida. Nesse agradecimento, eu quero convidar 2 irmãos que nos ajudem a entregar 2 pequenos mimos. Um dos mais jovens, irmão Fábio Collin, nos pode vir aqui.
E o decano da província, irmão Henrique Justo, é importante assim, quase chegando aos 100, nós já estamos preparando a festa. Então, estamos preparando o irmão Fábio para que entregue ao irmão superior geral um pequeno mimo. E o irmão Henrique Justo vai entregar então ao irmão Paulo Petri. Os dois mais jovens da província, sim. Pode subir aqui. Esta. Ok. Então, irmãos, nós queremos continuar vivendo essa nossa experiência de fraternidade, de irmãos, agora nos dirigindo para o almoço, e na medida que a gente passa aí pelo túnel verde, aí onde é que, quando chegarmos no final, na saída, nós vamos fazer a foto de todos nós do encontro, onde tem a torrezinha aí na torre, stop, parar, vamos fazer a foto, e depois é só seguir para continuarmos vivendo a nossa fraternidade. Viva Jesus em nossos corações! One banner, one glory,